gente, aqui é a Ana do blog Um Livro Nada Mais e hoje eu tô aqui pra falar de uma série muito incrível de romances de época que pra quem é fã da autora precisa ler, mas quem não é fã também deve ler porque é uma série muito gostosa que além de trazer romance vai trazer uma amizade incrível e maravilhosa entre 4 mulheres. A série de hoje é a série de romances de época As 4 Estações do Amor, composta de 4 livros escritos pela maravilhosa Liza Kleypas. Vamos conferir? Eu adoro a Liza, eu já comentei aqui no canal, inclusive a outra série dela, que é os Hathaway, vocês podem conferir o vídeo aqui nos cards. E nessa série a gente tem 5 livros, a gente vai ter uma família, cada personagem são irmãos, né? E aqui nessa série a gente vai ter uma amizade. Cronologicamente falando, essa série vem antes da outra, mas no Brasil, por uma questão de publicação, de editora, de o que faria mais sucesso, foi publicado de forma inversa. São totalmente independentes, mas é bom vocês terem essa noção, até porque tem um personagem da série dos Hathaways que aparece nessa série também, então pra ninguém ficar revoltado, é sempre bom deixar isso claro que cronologicamente a série As 4 Estações do Amor vem antes da série dos Hathaways. Aqui a gente vai ter a história de 4 amigas que acabam virando amigas quando nenhuma delas é convidada pra dançar e as temporadas passam e nenhuma delas consegue um pretendente. E aí, pra elas não ficarem como solteironas, como tiazonas, lembrando que naquela época a mulher que não era casada era muito difícil, então o casamento, além daquelas coisas bonitas, de formar uma família, de encontrar o verdadeiro amor, era uma questão também de liberdade. E aí elas resolvem que elas vão se unir e uma vai ajudar a outra a encontrar o marido. A primeira história é a história da Annabelle. Ela é a primeira a ser ajudada pelas amigas. Ela tá passando por uma situação financeira difícil e ela tá focada em encontrar um nobre. Porém, o único homem que parece se interessar por ela é o Simon Hunt. Ele é um homem que tem uma empresa, que tem dinheiro, mas ele é filho de um açougueiro, tá bem longe de ser um cavalheiro. E ela estava determinada a ignorar todos os atrativos dele, todo o envolvimento dos dois. Porém, as coisas começam a falar muito mais alto e começa a ficar bem difícil de ignorar a atração que surge entre eles. Muita gente não gosta dessa protagonista. Eu particularmente não tenho problema, eu acho que ela é uma protagonista que ela se redime, que ela cresce ao longo da série. No começo ela é bem frívola, bem fútil mesmo, bem dama da época. Ela é a mais próxima de uma dama que a gente vai ter daquela sociedade londrina nessa série. E ela tá determinada que ela precisa de um nobre, ela precisa de status, ela precisa ajudar a família dela. E o Hunt, ele tá bem longe de ser o que ela esperava. Em compensação, o Hunt, ele vai derrubando essa fachada que a Annabelle tem. Então é bem legal ver o relacionamento dos dois se envolver. Eu gostei muito do mocinho desse livro. O Simon é com certeza um dos meus mocinhos favoritos. Todos os mocinhos desse livro são sensacionais. Mas o Simon tem uma coisinha assim que nele que me acala, sabe? Me acalenta o coração. E eu gosto muito desse romance. Eu gosto da forma que eles se desenvolvem, de que eles melhoram, principalmente o protagonista. Logo depois a gente tem o segundo, lembrando que isso aqui é O Segredo de uma Noite de Verão, então a estação é verão. Logo depois a gente tem Era Uma Vez no Outono. Aqui a gente vai ter provavelmente a mocinha mais destemida, mais brigona, mais tudo. E ela vai se envolver com o Marcos, que é um homem nobre, todo poderoso, que as pessoas tratam quase como um semideus, como um não humano. E talvez por isso que o relacionamento dele seja tão interessante. É engraçado que é uma coisa que eu não tinha pensado quando eu li esse romance, mas ela fala uma fala no último livro dessa série a respeito do relacionamento deles, que me deixou bem interessada, assim, é isso aí, que ela fala: eu fui a primeira pessoa a vê-lo como um ser humano. Então é exatamente isso. A Lilian, ela tá nem aí que ele é um nobre, que ele é todo poderoso, que não sei o que, mas ela só vai bater de frente com ele toda vez que ela achar necessário. Ela é assim, e é por isso que o relacionamento dele seja tão interessante. O Marcos, ele tá cansado da vida que ele tem, não esperava se apaixonar. Ele é um homem todo cumpridor de direitos e obrigações.
E então, assim, eu gostei muito desse aqui também, principalmente porque tem muita confusão, os dois batem de frente todo o tempo. E eu gosto de romance que isso acontece, porque normalmente os dois crescem muito e aprendem muito um com o outro. E quando eles se entregam ao relacionamento deles, é sempre muito intenso, muito envolvente. A Lilian é uma figura, você se diverte muito com ela. E com certeza, assim, é a personagem que move a série. O terceiro volume é o volume que todo mundo ficou desesperado na época. E tem porquê, né? A gente vai ter o St. Vincent, que foi o vilão do livro anterior. Eu não posso contar o porquê que ele seria o vilão, porque daria spoiler. E ele aparece nessa história aqui. É a história dele com a Ivy. A Ivy é a menina mais tímida do quarteto. É a que é gaga. É a mais reclusa. A família que ela tá hoje em dia a mantém reclusa. E ela resolve que pra poder viver os últimos momentos com o pai dela, que tá muito enfermo, que ela precisa se casar. E ela tem que propor esse casamento pra alguém que ela saberia que não ia recusar. E ela propõe pro St. Vincent, que é um calhorda, um canalha de mão cheia. E aí eles começam a se desenvolver, né, de certa forma. Porém ela fala que ela só dormiria com ele uma vez e nunca mais, apenas pra consolidar o casamento. E aí eles acabam entrando num relacionamento muito marcante. O St. Vincent, ele muda da água pro vinho, assim, de uma forma muito sensacional. E é aquela história de como o amor transforma, de como o amor muda as pessoas. Eu gosto muito da Ivy, porque ela é super dada como tímida, quieta e reclusa, mas ela é muito firme, muito decidida, ela sabe o que ela quer. E ela dobra o St. Vincent de uma forma que todo mundo fica assim. Então assim, foi com certeza um dos meus favoritos dessa série. É uma história muito linda, porque o St. Vincent muda muito, então você fica toda assim... E eles são incríveis juntos, eu gosto muito, muito, muito. E o último, que também foi um que eu tava desesperada, porque é aquela personagem que você fala assim, gente, quem vai ser o mocinho dessa pessoa? Porque a autora tem que criar alguém que você consiga conceber os dois juntos e não fique irritado, magoado e tal. Foi uma coisa que a Liza aconteceu comigo no último volume dos Hathaways, eu já comentei isso também lá no vídeo. Que você fica assim, gente, quem vai ser o par perfeito? Quem vai ser a metade laranja dessa pessoa? E aqui, no Escândalo de Primavera, que é o último volume da série, a gente tem a Daisy. A Daisy é irmã da Lilian. Ela recebe um ultimato do pai de que ela tem que se casar. E que se ela não encontrar o marido que ela deseja, ela vai ser obrigada a casar com Matthew Swift, que é um pupilo do pai dela e é um homem que ela odeia. Sendo que o Matthew, ele é super apaixonado pela Daisy e ele nunca teve coragem de declarar seus sentimentos pela nossa mocinha. E a gente aqui vai ter os opostos total. A Daisy, ela gosta de ler, ela não gosta de eventos sociais, ela não gosta de interação social, ela prefere livros a pessoas, ela pensa muito diferente, muito fora da caixa. E o Matthew, ele é mais certinho, embora ele tenha um passado que é bem obscuro. E aí você fica assim, gente, por que a autora resolveu criar isso? E aí tem uma passagem no livro que é bem interessante e você realmente para pra pensar. A Daisy, ela não precisa de um outro homem romântico, idealizador. Ela precisa de alguém que bote ela no chão, sabe? Que o mundo não é só leitura, que ela vai ter responsabilidade. Então aquela coisa dos opostos se atraem nunca foi melhor explicado do que nesse livro. Esse livro me comoveu muito porque a gente tem um mocinho que já é apaixonado. Normalmente os mocinhos são os últimos a ver os seus sentimentos, e aqui não. Aqui quem tem que receber os próprios sentimentos é a Daisy. Então a autora aqui foi super diferente, né, do que a gente está acostumado, daquela fórmula que tem nos romances de época. É uma série que eu recomendo demais, assim. Tem aquela narrativa gostosa da Liza, que faz todo mundo se apaixonar, sabe? Você ri, você se emociona, você suspira. Tem um toque de sensualidade que dá um ar da graça à história. Mas a história não é só isso. Não é só sensualidade. Não é só romancezinho clichê. A gente tem uma amizade muito bacana, principalmente no último livro, que você vê que todos os outros personagens já estão com as suas famílias, né? Com seus finais felizes, formados. E aí você vê como que a amizade delas superou o que elas tinham planejado. Então assim, é muito legal ver a amizade delas, ver como elas são unidas em todos os volumes. Então além do romance que se desenrola em cada volume, você tem a amizade delas crescendo, evoluindo, e uma ajudando a outra, e uma aconselhando a outra. É muito, muito, muito lindo de se ver.
eu me emocionei muito, porque acho que todo mundo que tem uma amiga vai se identificar com essa série. A narrativa é super deliciosa, as capas são lindas, eu super recomendo essa série pra vocês. Então todas as resenhas escritas que apareceram lá no blog estão aqui na caixa. Quem quiser comprar os livros também tem os links aqui pra comprar. E, gente, dê uma chance pros romances de época. Eu recebo volta e meia mensagens de gente que nunca leu nada. Vamos ler, né? Tem um vídeo aqui falando sobre romances de época, então vamos começar a entrar nesse mundo e se apaixonar junto comigo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo que vai ter muito conteúdo bacana, mesmo depois que acabar o Veda. Se inscreva nas nossas redes sociais, é um livro nada mais em tudo, no Facebook, no Twitter e no Instagram. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês amanhã. Beijos, até mais!